Boa noite a todos, vamos ser mais uma aulinha, né, para a segunda fase de direito penal. E hoje eu vou ler o artigo 581 com vocês. No caso concreto, a gente vai tratar de apelação. Acontece que é muito interessante a gente ver os artigos do artigo 581, ver os incisos, perdão, do artigo 581, por conta de que ele vai, por exclusão, definir quando que serve a apelação. Porque basicamente nós temos o processo. Quando existe a sentença, você costuma pensar automaticamente em apelação, né? Apelação, mas tem que tomar cuidado porque às vezes é embargo de declaração, tá? Isso aqui, nas questões, a resposta acaba sendo embargo de declaração. Muitas e muitas vezes a resposta é embargo de declaração. Então, nas questões, toma cuidado quando apareça a palavra sentença, tá? E a apelação é o basicão, só que a apelação é aquele basicão que a gente pode errar. Aqui é quando existe uma condenação ou uma absolvição. O básico é condenou, absolveu, apelação. Na sentença, fica esperto, porque às vezes não é algo tão complexo. Às vezes o juiz ele, ele diz que o cara é reincidente, mas ele deu o benefício, enfim, na verdade, ele diz que o réu é reincidente não específico, furto mais estelionato, mas ele não dá o artigo 44 do CP, perdão, que é a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então, nota que isso aqui cabe em bar de declaração, porque está contraditório, né? Ele disse que o réu não é residente específico e está dizendo que não tem esse benefício aqui. Então você pede, num simples embargo de declaração, fala, juiz, você pode esclarecer essa contradição? E aí eu não vou fazer uma apelação, eu faço embargo de declaração. Então, e como é que eu vou saber isso na hora da prova? É que provavelmente o problema do enunciado ele vai se restringir a essa informação. Réu foi condenado, uma pena privativa de liberdade, onde que o juiz disse que o réu não era reincidente específico. E por este motivo, ele poderia ter alguns benefícios, mas ele resolveu não substituir. Está contraditório, pô. Ele disse que não é residente específico e não dá o PPL pela PRD. Tá, então cabe em bar da apelação. Gente, então eu estou dizendo o seguinte: o basicão é o 593, que é a apelação. Esse aqui é o basicão, o 593, inciso 1, que é a apelação. Ponto. Condenação, absolvição. Isso aqui. O que acontece? Quando não for isso aqui, isso é muito importante, né? Quando não vier a ser a apelação, aí nós vamos ter que é, observar o 581. Então a regra é: se não for condenação ou absolvição, eu vou olhar o 581. Essa é a regra. Quer aprender recurso? É isso, você não vai errar recurso nem a pau. Então, de novo, deixa eu me encontrar aqui para não perder as minhas folhinhas. Não faz isso não, Rafinha. Agora sim, vem aqui. Retornando. Eu estava sem áudio todo esse tempo, gente? Não. Faz pouco tempo que eu tô sem áudio. Ah, tá. Fiquei preocupado agora. Bom, então, reiterando, né? Eu falei que o 593 é a condenação à absolvição, que é o básico, tá? O basicão é isso. E se não for isso, a gente vai ler o 581. Por isso que é importante. Então, olha como é que é legal. 593 é se for o quê? Se for apelação. Desculpa. Se for condenação ou absolvição. Se for um caso de condenação ou de absolvição, eu tenho a apelação do 593 inciso 1. Isso aqui é tão interessante que já perguntou na prova da OAB o quê? Perguntou o seguinte: o juiz, na sentença, condenou o réu concedendo o benefício da suspensão da pena. A suspensão da pena é o caso do artigo 77 do Código Penal. E por incrível que pareça, isso aqui está escrito no artigo 581. Está escrito no artigo 581 como cabimento de rese. E por que que não é rese? Por que que não é recurso distrito? Porque está condenando ou absolvendo. Então, quando estiver condenando ou absolvendo, quando estiver condenando ou absolvendo, vai ser apelação. É apelação, acabou. Ainda que
somente de parte da sentença se recorra, né, você vai fazer apelação. Então, condenou, absolveu, gente, é apelação, mesmo se for a concessão ou a não concessão da suspensão da pena. Só que isso aqui a gente só vai entender mais para frente, porque vai ficar bem claro daqui a pouco. É que existem alguns incisos do artigo 581 que não são casos de recurso em sentido estrito. Eu falo, então, porque está lá? Porque o legislador ainda não trocou, tá? Então, isso aqui não era para ser complexo, mas eu acredito que tenha ficado complexo. Vou só reiterar, então. Quando condena ou absolve, cabe apelação e não importa o que aconteça, cabe apelação. Condenou ou absolveu, cabe apelação. Inclusive, se for um caso que está escrito como sendo cabimento de recurso em sentido estrito. Agora, nós temos o artigo 581. Então, se não for condenação ou absolvição, então, se não for um caso de condenação ou de absolvição, agora eu vou para o artigo realmente 581. Lembrando que, cuidado, porque às vezes tem coisa que está escrito aqui no 581 que é condenação. E a condenação ela está correlacionada com suspensão da pena. E aí cabe apelação do mesmo jeito. 593, parágrafo 4º. Agora eu leio aqui. Leio no inciso 1, no 2, no 3. Olha que eu vou perguntar para você aqui agora. E é bem legal a minha pergunta. Qual que é o nome do recurso que cabe? Vou perguntar para você. Então, 593, se for condenação de absolvição. 581, você analisando o rol, o rol, no caso, o rol é lista mesmo, né? 581, você analisando a lista que aí está, do 581. E agora eu pergunto para você. E você vai me responder que tipo de recurso que é. Se não for o 593, inciso 1, no caso de condenação à absolvição, é o 581. Se não for o 581, vai ser o artigo 593, inciso 2. O que é isso aqui? Isso aqui também é apelação. Só que é um caso terminativo do feito. Você põe fim a alguma coisa, mas não está condenando ou absolvendo. Exemplo, a adesão de impronúncia. Assim, a gente tem os esqueminhas, né, para decorar que no PAD a consoante é rese e a vogal é apelação, mas um exemplo é a impronúncia. A impronúncia, ela põe fim à primeira fase do júri, mas não está condenando nem absolvendo e não está escrito no artigo 581. Então, ela, a impronúncia, ela significa ela significa apelação do 593, inciso 2. Então, eu vou reiterar. Condenou ou absolveu? Apelação. Se não for condenação ou absolvição, 581. Se estiver no 581, é recurso em sentido estrito. Se não estiver aqui, é o que sobrou. O que sobrou é 593, inciso 2, é apelação. Então, qual que é o critério para eu saber o recurso de apelação ou recurso em sentido estrito quando não for condenação ou absolvição? O rol do artigo 581. Se estiver aqui, é rese. Se não estiver, não é rese. Existem outros dois casos, tá, pessoal? Existe o caso de recurso em sentido estrito no Código de Trânsito Brasileiro, tá? E também existe o recurso em sentido estrito no caso de crimes praticados por prefeitos, tá? Mas, basicamente, primeiro a gente olha para o 581. Então, agora eu vou fazer a pergunta, né? Eu dei um exemplo, agora eu vou fazer a pergunta. O Ministério Público, ele encontrou indícios aí de que o fulano está praticando um crime de tráfico, por exemplo. Tá? O fulano está praticando um crime de tráfico. Então, ele pede o sequestro dos bens desse fulano. O sequestro de bens vai pegar os bens, tanto os bens móveis quanto bens imóveis que estiverem relacionados com o produto do crime. Então, pegou-se os bens, o Ministério Público tem um prazo de 60 dias para oferecer denúncia e o MP não oferece denúncia. Bom, você ouviu o que eu falei. Então, existem indícios contra o Asdrubal e foi sequestrado os bens do possível traficante e o promotor não ofereceu a denúncia em 60 dias. O que aconteceu? O possível traficante, né? Ele faz o quê? No caso, o indiciado, porque não tem processo ainda, o que ele faz? Ele pede o levantamento dos bens e o juiz não concede. Então, isso é uma decisão judiciária e eu quero que você me fale qual que é o recurso cabível quando o indiciado ou o réu ele pede os seus bens de volta, o levantamento dos bens é pegar os bens para si novamente, e o juiz não concede o levantamento dos bens. Qual que é o nome do recurso cabível? É importante a câmera ligada, né, para eu ver o que vocês estão fazendo. Que, Não faço ideia. que pergunta doida, né? Então, como é que você responde? Você vai. Vamos lá no 581 ver. Perfeito, Laís. Se é levantamento de bens, está condenando ou absolvendo? Não tá. Não. Então não é 593 inciso 1. Então você tem que ler o 581 inteiro. Se tiver escrito aí, é recurso em sentido estrito. Se não tiver Então, escrito, mas não é. Mas não tá.
Se você já leu inteiro, não está. Tá? Sim, mas o processo de leitura é importante para que a gente verifique, é, enfim, que realmente a apelação 59362 realmente não está. O Rogério já antecipou. Então, se não está no 581, não é recurso em distrito, é apelação do 59362. Perfeito. Então, agora, mas eu acho que é importante ler, pessoal, de ponta a ponta. Só que agora eu pergunto: o juiz decidiu um incidente de sanidade mental. Então, mais uma vez, né, o judiciário, ele tomou uma postura ali, dando uma decisão do incidente de sanidade mental. Qual que é o nome do recurso? Às vezes, pessoal, o incidente de insanidade Aí é o mental. reze. Então, está escrito exatamente assim? E decidir o incidente de não, não, não tá. Peraí. Não, não tá. Olha só, o Rogério leu exatamente o que as pessoas leem. Incidente, ele pá, já vai lá e fala reze. Não é. Não está escrito aí É incidente de verdade. insanidade mental. Então, é 593, inciso 2, é apelação de novo. Certo, gente? Então, o processo é que o Rogério, você lê rápido pra caralho, Rogério, pelo amor de Deus. Né? O processo se for condenação ou absolvição, 593, inciso 1. Só que tem esse perigo de ler errado, né? Tem esse perigo de ler errado. Se não for 593, inciso 1, você vai ler o 581 inteiro. Se tiver aí, é reze. Se não tiver, é o quê? É apelação do 593, inciso 2. Tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, esse 593 aqui, inciso 2 da impronúncia, ele é legal por conta dessa linha de raciocínio, né? Então, eu vou colocar aqui também o levantamento de bens no sequestro, né? Esse 2 é tipo um coringa? É tipo a sobra do 581, é tipo Coringa. Decisão judicial que não comportar recurso em distrito cabe apelação. Ô, Lógico, também não Rafa, pode estar na e fase de na execução, né? peça vai estar exatamente escrito o que está escrito no 581 em Vai, algum dos incisos. vai estar escrito exatamente. Exatamente, eles não vão Uhum. fazer pegadinha. Não tem pegadinha. A pegadinha é essa que eu falei, né? A suspensão da pena. A suspensão da pena está no 581. E aí você vai falar que é reze. Todo mundo fala que é reze. Mas que hora que o juiz concede a suspensão da pena? Na sentença. Que hora que ele não concede? Na sentença. E na sentença ele está te condenando, te absolvendo. E pior, eles vão perguntar, talvez, revoga. Que hora que revoga a suspensão da pena? A sentença? Não. A Não? revogação acontece na fase de execução. Então, se você aceitou a suspensão da pena, né, se você está com o benefício de suspensão da pena, e você está na fase de execução, e lá revogou a suspensão, não é reze de novo. Agora é agravo a execução. Então, o inciso que é perigoso é esse da suspensão da pena. Ou seja, tem três verbos. Nenhum dos três cabe reze. Então, aí, lógico que nós vamos ler agora os incisos, né? E aí a gente vai grifar de baixo, pessoal. É o verbo conceder ou negar. Esses dois verbos você vai colocar debaixo 593, né? 593, inciso 1. E debaixo do verbo revogar, você vai colocar 197 da 7210, que é agravo em execução. Beleza, meu? Pam, 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 param, pam, pam. Beleza, gente? Beleza. Opa, o que que eu fiz aqui agora? Vamos lá, né? O 581 então, né? A ordem lógica das coisas eu acabei mostrando. É... Vamos lá. Do recurso em sentido estrito. Cabe recurso no sentido estrito da decisão de despacho ou sentença
Preciso desabilitar essa inteligência artificial agora, senão vai ficar ruim, vai ficar atrapalhando aqui. Você usa ela, Rafa? Eu uso. E ela te ajuda em quê? É, tem texto que eu consigo trocar mais rápido. Nunca usei, não sei nem entrar. Não sei nem onde entra pra mexer com esse trem. É super bom. Depois eu ensino vocês a mexer. A gente acha que é, você tem uma resistência, né? Mas é bom pra caramba. Por exemplo, você pode pegar uma frase e falar assim, redija elevando-se o nível do vocabulário 10 vezes. Então, redija, reescreva a frase abaixo 10 vezes, sendo que em cada uma delas você elevará o nível do vocabulário jurídico, certo? Então, a inteligência faz isso para você. Isso é uma das coisas, né? E aí me ajuda a fazer mais questões, né? Eu consigo fazer mais questões para os alunos. Ó, caberá recurso no sentido estrito Entendi. da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Gente, o primeiro caso, que não receber a denúncia ou a queixa, tá? O que é isso aqui? É aquele momentinho da nossa linha do tempo do processo. Então, isso aqui é muito importante, toma cuidado. O juiz, você tem lá notícia do crime, o inquérito policial, o Ministério Público, ele tem os três caminhos a tomar, né? Na verdade, ele propõe um acordo de não persecução penal, ele pede o arquivamento, ele requisita diligências ou ele oferece denúncia. Depois o juiz recebe a denúncia. Se o juiz receber, existe a citação. Só que se o juiz não recebe a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Certo? Gente, tomar cuidado com isso aqui agora, tá? Porque aqui é o que acontece no procedimento. Inclusive, eu vou até refazer esse desenho aqui, que é muito bom. Isso aqui acontece no procedimento ordinário ou sumário. Lá no GCRIM é a apelação que cabe. Então, presta atenção nisso aqui, que isso aqui reprova, tá? Ó, você tem o procedimento do ordinário ou sumário, que é esse aqui. Notícia, crime, inquérito policial. O Ministério Público, ele pode pedir o arquivamento do inquérito, ele pode propor um acordo de não persecução penal, presta atenção no que eu estou falando. Ele requisita novas diligências, ele oferece a denúncia e ele, depois de oferecer a denúncia, o juiz pode receber ou pode não receber. Se o juiz não recebe a denúncia, cabe reza do artigo 581, inciso 1. Cuidado que o procedimento do GCRIM não é assim. O do GCRIM é um termo circunstanciado de ocorrência mais um termo de comparecimento para que as partes estejam presentes em uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, você tenta a conciliação. Se não der certo a conciliação, existe a transação penal e depois, se não der a transação penal, vai ser oferecida a denúncia e o juiz ele pode não receber a denúncia. Se o juiz não recebe a denúncia, cabe apelação. Artigo 76 da Lei 9.099. Pode ver, pessoal, que aí debaixo do artigo 581, inciso 1, deve ter o artigo 76 da Lei 9.099. Se não tiver, você coloca agora. O sumaríssimo. Aqui nós temos o ordinário e o sumário. Certo? Então, ó, isso aqui é muito importante, mas não acabou não. Vamos continuar aqui, que eu vou mostrar mais coisas para vocês que são legais sobre esse caso aqui em si. Olha só que coisa interessante. Quando o juiz não homologa o acordo de não persecução penal, eu não sei o que é isso ainda, é um acordo para não ter processo. Quando o juiz não homologa, cabe recurso em sentido estrito. Tá? É o último inciso 25 do artigo 581. E olha que coisa interessante, pessoal. A transação penal é um instituto parecidíssimo com o acordo de não persecução penal. E quando o juiz não homologa, cabe apelação. Ô, Certo? Rá, Oi. não é o 82 da 9.099? Quando não recebe denúncia? É, eu acho que é mesmo. O 76 é É porque eu fui lá para ler e não achei. Aí embaixo aqui tem o do 581, embaixo do inciso primeiro tem o 82. Por isso que Não, eu pergunto. é isso mesmo. É isso mesmo. Desculpa, é que aqui é o 76, ó. Aqui é o 76, da Lei 9.099. Perfeito. Então, olha que legal, né, pessoal? Rafael, então é fácil, né? No ordinário sumário é rese e no sumaríssimo é apelação? Sim, mas acontece que a gente assusta na hora da prova, você acaba errando, né?
eu conheço dois alunos que reprovaram por conta, um foi por conta do juiz não ter recebido a denúncia no GCRIM, ele colocou reza, e eu conheço um outro que reprovou, né, por conta de o juiz ter dado uma decisão da transação penal e o aluno não colocou a apelação do 76. Tá, gente? Então, esse quadrinho aqui é extremamente importante, tá, pra gente, para nós que estamos aí buscando a aprovação, né? Dominou isso aí, é bem legal, tem que lembrar. Esse artigo 581, ele é uma aula mesmo, né? Lógico que ele é uma aula, né, Rafael? Eu sei que ele é uma aula. Vamos continuar então. Então, inciso 1, você colocou aí debaixo, né? Acredito, né? O artigo 82 da Lei 9.099, tá? Agora aqui, que concluir pela incompetência do juízo. Gente, isso aqui, o que que é isso, né? É uma desclassificação, por exemplo. Então, a desclassificação, quando ela acontecer na primeira fase do júri, cabe recurso em sentido estrito. Olha só, exemplo, né? Vamos aqui. Exemplificando, Rafinha. Olha só, notícia do crime, inquérito, MP, blá, 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 oferece, recebe, citação, resposta à acusação, audiência de instrução, debate, julgamento. Aqui nós temos o quê? Presta atenção. Isso aqui tudo é a primeira fase do júri. Eu não estou ainda lá naquele circo que tem 7 jurados, tem o juiz-presidente, o advogado, o promotor e o réu. Eu ainda não estou lá. Lá é a segunda fase do júri. Eu estou antes da segunda fase. E aqui, ao término da primeira fase do júri, termina com PAD. O que é PAD? A impronúncia é porque não tem provas. Se não tem provas, eu deixo em stand-by o réu, né? E aí, se surgir novas provas, eu vou pronunciá-lo, mandar para a segunda fase. Existe a absolvição sumária, que eu falei, que é o 415, né? Que quando se alega a insanidade mental e uma outra, não é possível conceder. Se for só insanidade mental, é possível conceder. Tá? Então, eu também tenho a pronúncia. A pronúncia é mandar para a segunda fase, nós vamos ver, é bem fácil aqui, né? É o 581, inciso 4. É o único que cai na prova do AB, pelo menos em peça, não em questão. E nós temos a desclassificação, pessoal. E é mandar para outro juízo. É quando você desclassifica de homicídio doloso, por exemplo, para lesão corporal seguida de morte. Isso aqui é o 581, inciso 2. Então, eu estou desclassificando, eu estou mudando a competência do juízo. Está sendo concluído pela incompetência do juízo. A conclusão é pela incompetência do juízo. Certo? Primeira fase do júri, segunda fase do júri. Então, nota que existe uma desclassificação aqui. Só que eu sei que causa confusão, então eu vou ser bem claro de novo, né, sobre o que é essa desclassificação. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque existe a desclassificação na primeira fase do júri. Essa desclassificação, o que ela faz? Ela manda para a vara criminal, quando muda de homicídio doloso para homicídio culposo, né, ou de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte. Eu saio do júri e vou para a vara criminal. Isso é uma desclassificação. Existe uma outra desclassificação que ainda está mandando para a segunda fase do júri, que é a mudança de homicídio qualificado para homicídio simples. Ou vice-versa, homicídio simples para homicídio qualificado. Nota que eu também estou mandando para a segunda fase do júri. Isso aqui é uma pronúncia, mas existe aqui uma desclassificação. Eu estou mudando o nome do crime. Mandei para a segunda fase. Entenda esse momento. Esse momento é muito importante quando manda para a segunda fase, né, pessoal? Com a desclassificação e também quando manda para a vara criminal. Agora, existe uma outra coisa que vai acontecer. Isso aqui é um dos momentos. O outro momento é depois de um dia inteiro de serviço, depois que os 7 jurados se manifestaram, juiz, promotor, réu, todo mundo, depois de um dia, das 8 da manhã até as 18 horas, o dia inteiro trabalhando. Ao final do dia, eles vão perguntar para essa quantidade de pessoas aqui, para o conselho de sentença, vai perguntar: vocês acham que foi homicídio doloso ou homicídio culposo? Isso também é uma desclassificação. Essa é uma outra desclassificação,
mas se ela acontece, quem vai julgar vai ser o juiz presidente da própria segunda fase do júri. Tá? Então tem desclassificação na primeira fase e tem na segunda fase. Esse caso que nós estamos comentando aqui agora é o caso da desclassificação que acontece na primeira fase do júri, que é o 581, inciso 2. Tá bom? Beleza? Beleza, Rafinha. Entendemos o que tu tem dito. Tu tens dito. Então, camarada, recurso de distrito. Da decisão, despacho ou sentença que não receber denúncia ou queixa no GCRIM é apelação. Concluir pela incompetência do juiz, uma desclassificação, por exemplo, mandando para a vara criminal. Que julgar procedente das exceções, salva de suspeição. O que é julgar procedente as exceções, pessoal? O que são, mas que cacete essa inteligência artificial aqui está me atrapalhando agora. O que são essas exceções? Exceção de litispendência, de coisa julgada, de incompetência do juízo. Tá? Então, às vezes, tem um processo rolando e você, ao invés de fazer uma resposta à acusação, uma alegação final, você vai lá e faz uma simples petição, uma petição mais rápida, para você resolver uma coisa mais rápida. Né? Você fala assim, ô juiz, eu acho que você é um cara, né, suspeito aqui. Eu, juiz, eu acho que você é incompetente. Juiz, eu acho que o local está errado, né? Então, você faz uma coisa mais rápida ali. O teu foco não é lutar pelo processo, mas resolver uma coisa mais rápida. É claro que isso aqui pode acontecer, pessoal, em preliminar de resposta à acusação. Mas você também pode apresentar em peça apartada. A pessoa simplesmente fala, juiz, aqui é o local incompetente. Quando o juiz ele acolhe isso, cabe reze. Se você falar assim, não, realmente, o juiz fala, né, eu sou realmente incompetente. Não, realmente existe um processo de agendamento, litispendência. O juiz fala, não, realmente, eu sou, já tem um caso que transitou em julgado. Então, quando ele julga procedente as exceções, cabe recurso em distrito. Certo? Agora, olha só a coisa interessante, né? Quando ele julga procedente a suspeição, aí não cabe. O que é suspeição? Se você não insistir pesquisar, é quando o juiz ele é amigo da parte, inimigo da parte. Então aí, se ele falar, oh, eu sou suspeito para julgar esse caso, você vai fazer reze? Não tem sentido nenhum, né? Ele está falando que ele é suspeito, não tem como você fazer recurso em sentido estrito. Tá bom? Então, isso aqui. Olha só, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui é quando for procedente, não é quando for improcedente, tá? É quando for procedente. Porque se você colocar improcedente, você se ferra. Na época do Sérgio Moro e do atual presidente, o que acontece? As pessoas alegavam exceção, né, várias delas. Aí o juiz só falava assim, conste em ata. Porque quando ele julgava improcedente as exceções, não cabe recurso. Certo? Quando ele julga improcedente as exceções, o cara fala, juiz, você é incompetente. Juiz, é incompetência material. Juiz, litispendência. Juiz, coisa julgada. Juiz, ele não acolhia. Então, ele julgava improcedente. Quando existe a improcedência, ele pega e fala o quê? Ele pega só para constar em ata, porque não cabe recurso. Agora, quando ele julga procedente, aí cabe recurso. No caso, você tira distrito. Juiz, se é suspeito. Se ele falar que é improcedente, não cabe recurso. Agora, se ele fala que ela é suspeita, pessoal, aí não cabe recurso. Que pronunciaram réu. Esse aqui é o caso fácil, né? Esse é o caso que costuma cair. Ô, Rafa, explica de Na novo, prova do por OAB. favor, essa parte de cima que eu não consegui compreender. As exceções são, Eu sei são quais coisas. são. Isso. Aí, quando o juiz ele acolhe, ele concorda que ele é realmente incompetente, ele concorda que existe um outro processo em outra comarca, ele concorda que já existiu um outro processo que transitou em julgado. Quando ele acolhe, quando ele concorda com isso, quando ele julga procedente esse pedido de exceção, quem não gostou faz recurso em sentido estrito. É isso. Certo. Isso. É só isso. Só isso. Ah, Agora, o que é a tá. exceção? A exceção é o seguinte: o juiz fala assim, realmente, eu sou amigo da parte. Se ele acolhe o pedido de exceção de suspensão, aí não faz sentido você recorrer, né? Porque ele está dizendo que ele é amigo ou inimigo. Como você vai recorrer? Porque só se você for bem, não é você, né? Qualquer pessoa, só se a pessoa for Ah, bem. mesmo que, quando fala salvo a suspeição, mesmo que ele acolher, não tem recurso? Mas é que você não está interpretando. É o óbvio, porque se eu sou o juiz e eu falo assim, eu não quero julgar o caso do Rogério porque eu sou inimigo dele, como é que você vai recorrer? Não, eu quero que o meu Ah, inimigo me julga, entendi. certo? Entendi. Certo? Então aqui, quando o juiz ele julga procedente as exceções, cabe reze. Agora, quando ele julga improcedente, não cabe recurso. É o que eu estou dizendo.
o pessoal falava, Sérgio Moro, você é suspeito. Ele fala improcedente. Continua, conchinhata. Improcedente, conchinhata. Improcedente, conchinhata. Não cabe recurso. Quando ele julga Caramba, improcedente, não cabe recurso. em nenhuma parte. Se for improcedente, não cabe, de nenhuma parte. Não, tudo bem, eu entendi. Agora a pergunta que eu quis dizer é o seguinte: você é o juiz, eu falo para você, eu alego a exceção, aí você fala improcedente. Não tenho como atacar por reze, mas na apelação no final eu posso atacar ou não? Sim, aí com certeza você pode, na apelação, julgar. Você pode atacar. Porque a apelação ela Entendi, vai abarcar tudo quanto é matéria, né? De defesa. entendi. Aí na apelação você pode alegar uma nulidade, 564, né? Enfim, inciso 4, inciso 1. É porque aí já não vai ser ele que vai julgar, né? Vai ser lá o TJ, né? Isso. É porque aqui está escrito que é quando o juiz julga, né? Então, quando É, o juiz julga, isso não cabe reze, se for improcedente. aham, Agora, no caso da apelação, aí você está alegando lá, você fala assim, o tribunal, o juiz é suspeito. Aí, né, você está alegando na apelação, quem vai julgar é o tribunal. uhum, Que pronunciar o réu é que mandar o réu para a segunda fase do júri. Só que eu não vou me estender, porque depois na aula de júri, aí eu pego e explico melhor. Tá? Eu vou procurar acabar isso aqui, e se der tempo de acabar isso aqui, eu volto e falo sobre a pronúncia. A decisão de pronúncia é simplesmente mandar o réu para a segunda fase do júri. É só isso. E aí você tem os pedidos a fazer. Obviamente, você pede em prioridade a absolvição. Se não der absolvição, em pronúncia. Se não der em pronúncia, pelo menos uma desclassificação para um crime mais brando. É o que você pede no RES. uhum, Provavelmente vai ter uma desistência voluntária, e aí você vai dizer que o réu só deveria responder pelos atos já praticados. Quais são os atos já praticados? No caso em si, seria uma lesão corporal. Então eu tentei matar o Asdrubal. Eu alvejei, né? Disparei vários tiros nele. Tinha 20 balas, eu dei 7 tiros. Podia ter continuado tirando? Podia. Então eu tentei matar? Tentei, mas eu desisti voluntariamente. Então não é crime doloso contra a vida. Então eu peço a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, grave, leve ou gravíssima. Então eu vou alegar a incompetência do juízo. Então eu vou alegar a absolvição, porque às vezes ele agiu em legítima defesa. Além da absorção, é em pronúncia, porque a pessoa que viu o acontecimento, ela estava com problema de visão, estava nublado à noite e ela tinha 170 anos. Em pronúncia. E além da impronúncia, eu peço a desclassificação para desclassificar de homicídio para lesão corporal ou até um caso concreto, né, de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte. Então, os pedidos são esses. É só isso que eu faço no recurso de sentido estrito. Lógico que também eu alego o 564 e o 107. Pessoal, sempre alego o 564 e o 107 até no recurso de sentido estrito. Beleza? uhum. Bom, às vezes a pessoa só está assistindo esse pedacinho da aula, né? Também cabe privilégio. Você também alega os privilégios, né, na primeira fase do júri, no caso do RESE. Tá? 564, 107. 564, 107. E esse 415 aqui. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, no RESE, esse inciso aqui é muito bom, pessoal, a partir daqui, ó. Desse pedacinho aqui é muito bom. Muito bom, muito, muito bom. O que acontece? Por exemplo, o Rogério fez perguntas sobre esse inciso 3. Eu já achei difícil esse inciso 3. Então eu entendi o que ele perguntou. Fica meio confuso. Eu não sei. Hoje não é confuso para mim de modo algum. Mas já foi um dia. Por já ter sido um dia, eu consigo compreender que para ele foi confuso. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso aqui também a galera acha confuso. Mas não deveria ser. Porque eu quero que vocês me respondam. Baseado no que está escrito aqui, quem é que faz recurso em sentido estrito? É o Ministério Público, o assistente de acusação ou a defesa? Baseado no que está escrito aqui. Né? Caberá recurso em sentido estrito quando o juiz indefere requerimento de prisão preventiva, revoga a prisão preventiva, revogá-la, pessoal, isso aqui é um pronome que está fazendo referência à prisão preventiva, concede liberdade provisória ou relaxa o flagrante. E aí, quem que faz reza? É, a pior de tudo aí foi o último, esse relaxar o fragante, porque quem recorre do indeferimento da preventiva seria a quem pediu a preventiva.
No caso, quem revoga, quando revoga é a defesa. Não, vixe, caramba, que bagulho louco. É legal, né? É legal porque eu sei que é legal. É que você vai ver que é super fácil depois, né? Você vai ver agora, né? Mas eu queria que vocês investissem um tempo para ler isso aqui, né? A gente aproveitar para pegar uma água lá, Vai lá, né? vai lá. Me dá 30 segundos. Eu sempre falo 30 segundos, eu sempre demora um pouquinho mais. Vamos retomar. Joguei nas costas do Roger Federer, né? Quem é que faz esse recurso, gente? É o Ministério Público, ou assistente. Isso, né? Então, olha só que coisa interessante. Aqui, quem vai fazer o reze é só a acusação. Indeferir o requerimento de prisão preventiva é porque o delegado pediu, o promotor pediu, a assistente de acusação pediu e o juiz não deu. Então, se ele não deu, o réu está onde? Solto. Tá O solto. réu não é idiota para recorrer. Revogar a prisão preventiva, que é isso? Ele estava preso, agora está o quê? Solto. Solto. O réu não é idiota para pedir recurso nisso. Conceder liberdade provisória. O réu está que jeito? Solto. Então, quem vai Solto. fazer o quê? A acusação de novo. Relaxar o flagrante, que é isso? Soltar de novo. Então, em tudo isso aqui, em todos esses casos, cabe recurso em sentido estrito. Eu estou vendo a Laís beber, e hoje na aula de escrevente, eu estava bebendo, né? Só que cerveja sem gás, porque a Lara não está bebendo álcool, então eu tenho que aguentar o tranco junto com ela. E eu bebi uma cerveja sem gás. Cerveja sem Sem álcool, né? gás, Não não. tão sem gás, caralho. Sem gás, não. Bebendo cerveja sem álcool. Porra. Tô louco. E aí eu bebi, e aí eu falei, né? Se você é candidata política e a galera pega só esse recorte, fala, olha lá, só o cara tá bebendo lá e tal, né? Enfim, enfim. Gente, então isso A, aqui é bem se- interessante por a sem álcool só a boa é a Heineken, porque a Brahma Ou é você triste. sabia que eu experimentei a Budweiser e a Bud não tem sabor estranho? A Ah, sem álcool? juro. Nunca tomei sem álcool da Brahma. É que eu não gosto da Bud, eu não gosto da Bud, porque eu acho que ela tem muito milho, né? Eu não entendo muito, mas umas pesquisas que eu fiz, eu não gosto. Agora, Eu a gosto Bud, de ela não hot muda também. muito o sabor, não. A Heineken, eu acho que ela muda um pouco, mas eu bebi Heineken hoje. Bom, deixa eu falar o que eu queria, que é o seguinte. Isso aqui é bem legal, porque quando o juiz, quando ele concede, né, a liberdade provisória, quando ele revoga a prisão preventiva, quando ele relaxa o flagrante, na verdade, vou mudar a ordem, né? Porque didaticamente o correto, primeiramente, é ele vê se é ilegal, né? Então ele pode relaxar o flagrante, ele pode conceder liberdade provisória ou revogar a prisão preventiva. Então, quando ele concede isso, quando ele concede esses pedidos, cabe recurso em sentido estrito. Quem que faz isso? Né? A acusação. A acusação que faz isso. Agora, quando você pede, né, relaxamento, liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, agora quando o juiz não concede, quando ele não concede, valendo uma empadinha seca, Roger Federer, quando ele não concede esses pedidos, que cabe? Quando. Vixe. Quando o juiz não concede, tá? Cabe habeas corpus no TJ. Cabe habeas corpus no Tribunal de Justiça. E se você perder, né, em todas as matérias, cabe recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, esse pedacinho aqui, daqui a pouco começa a embolar, né? Se você aprender o 581, inciso 5, quando concede, cabe reso. Quando não concede, cabe HC. Cara, anda caindo esses negócios diferentes em trabalho. Só faltava. Caiu, você viu que caiu? Caiu de novo. Caiu na primeira fase. Você tá na repescagem ou você tá na primeira? Você passou agora? Passou agora, passou? Até agora. Ah, não, então caiu isso aí. Caiu duas dessa, mano. E eu tenho aluno que reprovou com 39 e errou as duas. Eu fiquei muito nervoso, hein? Não, tô falando assim, na segunda fase de trabalho tá caindo uns negócios diferentes, não Ah, tá? tá. Umas Porque peças. isso, tá. Aí, pra cair em penal agora, não tá tão difícil, né? Não tá. O Já que acontece? veio duas apelação seguida. O que acontece? Às vezes, isso aqui é mais fácil do que uma alegação final para o memorial.
Só que por ter Ah, mas pouca. aí você não consegue interpretar que essa erra a peça, fudeu, zerou. E exatamente o que acontece lá em trabalhista no caso de mandado de segurança, né? Mas nós vamos ver essas peças aqui. Nesse contexto aqui também, nós vamos aprender. Ó, o que que acontece? Aqui, uma forma de você colar isso, qual que é? É assim, você tem que lembrar anotando. Presta atenção. Eu acho que dá certo, né? É assim, você coloca aqui embaixo, no próprio 581, você coloca 581, inciso 5. Aí você faz um risquinho em cima assim. Ou seja, quando for o contrário a isso, cabe 648. 648 é o artigo do HC. Não sei se ajudou, se atrapalhou, mas é assim, quando não for o que está escrito no 581, inciso 5, é o contrário disso, então cabe HC. Só que talvez pode atrapalhar, você confundir, sei lá, né? Mas você não vai falar que cabe HC quando o réu já está solto, né? Isso não pode acontecer. É igual você vai procurar, você apanhou de um cara na rua, e aí você procura um advogado para fazer uma queixa-crime contra o cara. E aí o advogado, passado um mês, você vai lá e fala assim, não, tá tudo certo, já fiz o HC para ele já, né? Não pode inverter as coisas, tá? Se você não quiser, pessoal, não anota isso aqui, só decora mesmo, porque lá no próprio 648 está escrito isso também. Eu só dei uma ideia de como poderíamos decorar, tá? Uma ideia, pode ser que eu esteja equivocado. Não que eu esteja equivocado, né? Talvez a minha ideia de cola, ela não rolou. Bom, vamos lá. É, Então, continuando aqui. Então, gente, aqui está falando sobre fiança também, vários verbos aqui. Fiança, concede, nega, arbitra, caça ou julga errada a fiança, cabe reze, tá? Quebrada a fiança é quebrado a confiança, cabe reze. Olha só, isso aqui é muito importante. Você consegue perceber que a extinção da punibilidade é o gênero e dentro dele tem prescrição? Você consegue entender que dentro dele tem prescrição? Então, isso aqui é um erro do legislador ou um excesso de cuidado com a palavra prescrição. Um excesso de zelo, né? Eu prefiro falar que é erro do julgador, do legislador, né? Só que a extinção da punibilidade é o artigo 107, e dentro dele tem a prescrição, tá? Então não precisaria, poderia estar escrito o seguinte, ele decretou a extinção da punibilidade, ou ele indeferiu a extinção da punibilidade. Cabe reze dos dois casos. Se ele concede ou nega, na verdade, se ele decreta ou indefere o pedido de prescrição ou qualquer outra extinção da punibilidade, cabe recurso em sentido estrito, tá? Cabe recurso em sentido estrito. Cabe reze. Gente, olha só. Agora tem que tomar cuidado com esse pedaço que concede ou nega HC. Que veja bem, nesse desenho que eu tinha feito aqui, inclusive eu apaguei, me arrependi de ter apagado, vou fazer tudo de novo. Eu falei que se o juiz relaxar, se o juiz conceder liberdade provisória ou revogar a prisão preventiva, se acontecer isso aqui, né, quando ele concede, Qual que cabe é esse reze. último RPP aqui? Oi? Esse último aqui é Revogação da relaxamento. preventiva. Revogação da Ah, prisão preventiva. revogação da prisão preventiva. Isso. Então, se você pede isso, relaxamento, liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, e o juiz não concede, Aí é HC. aí é HC. Agora, olha o rolê. Aqui é HC onde? No TJ. Se você perder, cabe o quê? Cabe recurso ordinário. Para o STJ. Agora, o que está escrito, inclusive isso aqui, né, salvo o melhor juízo, a gente confere depois, é artigo 30 da Lei 8.038. Só que agora nós temos uma outra coisa. Quando você faz HC no juiz, cabe reze para cima. Se ele Mas é, concede ou se ele nega, não importa o que. Se ele concede, se ele mas isso é concede. possível? Hã? Isso aí é possível? Como assim impossível? Isso aí é o que está na lei? Está podendo isso aí agora? Tá escrito aqui, sempre esteve, na verdade. 581, inciso 10. Mas não é usado isso aí, né? O pessoal mete HC de modo geral, né? Ah, tá, entendi o que você quer dizer. O que acontece? Entendi o que você falou.
O nome disso é HC substitutivo. E não é aceito, na verdade, é, pela jurisprudência o HC substitutivo. No caso do Fernandinho Beiramar, ele fez um HC para ir para a audiência. Olha só como é que é importante. Não sei se foi nessa aula, mas eu vou falar, né, que é importante na aula de recurso. Ele fez HC para ir na audiência, não deixaram. Quando você perde o HC, cabe o quê? Reze. O que ele fez? Outro HC no TJ. Perdeu. Quando você perde o HC no TJ, cabe o quê? Rock. O que ele fez? Ele perdeu, fez o quê? Outro HC no STJ. O que o STJ disse? Ele usou as palavras muito legais aqui, que inclusive eu vou explicar daqui a pouco. Não conheço do HC, porque não é cabível HC substitutivo, mas dou provimento pela De patente e ofício. ilegalidade. Por quê? Porque é extremamente direito do réu estar presente na audiência. Só que essas palavras que eu usei aqui, vocês não prestaram atenção nelas, né? Só que elas são extremamente importantes. Não tem como dar ou negar provimento sem conhecer. Na primeira fase eu brinco, né? A pessoa te ligou para você conhecer a pessoa. Se você vai conhecer, tem como você dar ou não. Se você nem conhece, não tem como você dar ou não. Tá? Então, não tem como não conhecer e dar provimento. Juridicamente não existe isso. Você conhece para dar ou negar provimento. Tá? E o STJ ele deu a decisão seguinte: não conheço desse HC substitutivo, né, mas tenho que dar provimento pela patente e ilegalidade, ou seja, o cara tem direito de estar presente na audiência. Então, isso é bem legal, justamente por conta dessa lógica, né? Por isso que eu falo. Por isso que eu falo é ótimo, né? Por isso que eu falo. Esses costumes de velho, por isso que eu falo. Diga. Pode pedir. Então, Rafa, Ah, na vida real, eu já fiz HC para tratar da dosimetria da pena. E o tribunal não, o STJ, ele não conheceu do HC, mas julgou de ofício. olha que legal, a palavra que ele usou. Não conheceu, porque não pode, mas julgou. É. Aí nesse caso eu não sei o nome correto, né? Você deve ter feito uma petição é, na execução e o juiz nem julgou, ou ele indeferiu, né? Não, na verdade, assim, como a gente não tinha, no meu caso, a gente não tem capacidade postulatória, a única coisa que a gente fez mesmo foi o HC, não foi nem correu no. A gente começou pelo TJ, em cima da sentença de condenação, nós fomos para o TJ. Do TJ nós perdeu, porque lá perde mesmo, é fato isso, e depois fomos subindo para o STJ, e no STJ ele não conheceu do habeas corpus por não aceitar, ele até coloca lá uma decisão falando que ele não aceita como recurso substitutivo, mas devido à flagrante ilegalidade ele conhece de ofício, ele Nossa, é concede de igualzinho no ofício. caso do Fernandinho Beiramar, as palavras que eu usei. Igualzinho. Isso é legal. Uhum. Gente, aí, ó, aproveitar, né? Então, é legal pensar nisso, né? Por conta desse casinho aqui. O concede ou nega HC. Isso acontece no CPP, tá? Mas também tem na Lei 8.038. Eu vou colocar aqui para que nós visualizemos. A 8.038, tá no artigo 30. Ei, mas esse bagulho tá me injuriando agora, hein? Aparecendo aí toda hora. A porcaria aqui tá me irritando, velho. Pronto. Olha só. Recurso ordinário em HC. Puta que pariu. O recurso ordinário para o STJ das decisões denegatórias de HC proferidas pelos TRFs ou pelos TJs, né, que está debaixo do STJ, será interposto no prazo de 5 dias. Tá? Então, cabe ROC. Né? Isso aqui, artigo 30 da lei 8.000, da lei 8.038. Agora, olha só, esse aqui é o inciso que já cobrou na prova da OAB. Eu sempre expliquei isso aqui certinho, porque eu gostava, né, de explicar isso aqui certinho, porque é legal para fins de entendimento dos benefícios, né, e dos momentos em si. Isso aqui, o que acontece? Quando o juiz concede ou nega a suspensão da pena, ele faz isso que ora?
Se você olhar para o nosso esquema, né, você tem a teoria do crime buscando a absolvição. Se não der, você dosa a pena. Dosa a pena baseado nos limites da lei. E aí você tem o benefício do 44 ou do 77. Isso é feito que hora? Na sentença. Na Então, sentença. concede ou nega isso aqui na sentença. Tá? Então, dosou a pena, ele vai conceder ou negar. Por quê? O que é conceder? Deixar o cara ficar em casa. O que é negar? Deixar o cara no regime fechado, semi-aberto ou aberto. De qualquer forma, ele está condenando. Existe aqui uma condenação. Então, aqui, nesses dois casos, o correto aqui é você verificar que nesses dois verbos, no caso de condenação ou de absolvição, aqui de baixo, ó, você tem que colocar o 593, inciso 1. Gente, desculpa, era o de cima. O de cima. Aqui no inciso 11. Por incrível que pareça, eles perguntaram exatamente isso aqui. Eu sempre expliquei com detalhe isso por conta do momento. 593, inciso 1. Só que quando cai, né, na hora, o aluno ele pipoca. É difícil, eu sei que não é fácil. Tá? Agora, só coisa interessante. Quando que se revoga esse benefício? Esse benefício você revoga na execução. Porque Quando quando a você... pessoa já tem, na execução. Isso. Quando você já está com o benefício e você faz alguma coisa errada do artigo 77, 78, 79 lá, quando se revoga o benefício, você deixa de ter o benefício. Só que isso aconteceu na execução, porque depois que você está cumprindo o benefício, você está na execução. Então aqui, falei várias vezes a mesma coisa, né? Artigo 197 das 7.210. Então esse é o inciso que é complexo, né? É complexo. Beleza, então 593, inciso 1 e 197 da Lei 7.210. Tá aqui agrava a execução. Bom, gente, agora, seguinte, tirando isso aqui tudo que eu expliquei, é, agora, várias coisas vão estar relacionadas com a pena. Quando for pena, realmente, você vai tratar de agravo à execução. Você pode ver que acontece, o que é conceder ou negar o livramento condicional? Não é na sentença que concede ou nega. Porque o livramento condicional ele acontece quando você não teve a suspensão da pena. Então, você cumpre um pouco de pena, você cumpre um terço ou dois terços, ou metade, para depois você estar com esse benefício, com esse período de prova. Então, concede-se ou nega na execução. Então, cabe agravo à execução. Pode ver que aqui de baixo deve ter o artigo 197 das 7.210. Vamos lá. Que anular o processo da instrução criminal. Você não pede o 564 da citação, da falta de prova. Então, se o juiz ele anula o processo, às vezes o promotor ele pede uma nulidade e o réu não gosta porque ele estava se beneficiando com aquele processo. Então, ele faz reze. Quando anula o processo, no todo ou em parte, cabe recurso em sentido estrito. Aqui, esse inciso 14, né, já caiu na prova da B também, e incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. O jurado, pessoal, é o membro do Conselho de Sentença. Incluiu ou retirou, cabe reze. Esse inciso 15, as pessoas, esse aqui, ó, do mesmo jeito que eu expliquei com detalhes, esse inciso 11, e às vezes o aluno não dá atenção, esse aqui também, toma cuidado, esse não caiu até hoje na prova da OAB. Por quê? O que é denegar a apelação? É não mandar para cima. Ela não sobe. Quando não sobe, cabe reze. É isso. Não sobe, cabe reze. Se o reze não sobe, cabe carta testemunhável. Então, até aqui é fácil. Agora, a deserção da apelação, muita gente fala que não tem, mas tem. O que era uma apelação deserta? A apelação deserta é quando existia a necessidade do réu estar preso para poder recorrer. Se o réu tivesse foragido ou não tivesse sido ainda colocado em reclusão e não se entregasse, ele não tinha direito de fazer apelação. A apelação era julgada deserta. Então, isso não existe mais. O réu não precisa estar Acabou. para apelar. Acontece que eu estou falando, sim, né, aqui de casos de ação penal pública. Se for uma ação penal privada, que eu fiz uma queixa-crime contra você e o juiz te absolveu, eu faço uma apelação. Eu sou o querelante. Eu quero que você se ferre, eu tenho que pagar custo. Eu tenho que pagar as custas do processo. Eu não sou beneficiário da justiça gratuita, eu vou fazer uma queixa-crime contra você de graça, assim? Mexo com o judiciário do jeito que eu quero? Tá? Então, às vezes, eu não pago custa, então a apelação foi julgada deserta, no caso de uma ação penal privada, de uma queixa-crime. Então, aí, cabe reze.
Então, o primeiro pedaço é aquilo que eu falo, a gente já enjoou de ver. Isso aqui, esse desenho que eu faço aqui, eu gosto bastante dele, porque eu acho é, bem didático, né? Quando a gente vê várias vezes, na primeira fase eu faço várias vezes, na segunda eu não faço tanto porque está escrito. Mas às vezes eu acho que tá na hora de eu começar a fazer muitas vezes. Isso aqui, ó. Mas que porcaria que não sai da minha frente, gente. Pronto, saiu. Ó, o que acontece? Quando você faz a apelação, se a apelação não sobe, cabe reze. Se o reze não sobe, cabe carta testemunhável. Eu já fiz isso aqui várias vezes com vocês, né? Então o reze é para fazer subir e a carta testemunhável também é para fazer subir. Agora tem que subir. E se não subir? Porque veja bem, você fez a apelação buscando o quê? A apelação você busca absolvição, né? Ou a diminuição de pena. Agora, para que você faz reze? No exemplo que eu estou explicando. Nesse inciso aqui, para que você faz reze? Para a apelação subir. Então, a tua busca é pelo duplo grau de jurisdição. E para que você faz carta testemunhável? É para subir tudo também. Porque quando o reze não sobe, tem que subir com carta. E o que você está buscando com a carta? O duplo grau de jurisdição. E se não sobe, você está sendo ofendido a um direito líquido e certo e não é amparado por HC aqui. Porque você, no reze e na carta, você não está buscando liberdade. E nem habeas data, que é a informação. Então, cabe mandado de segurança. Mandado de segurança no Tribunal de Justiça. Cabe mandado de segurança. Se você perder, né, cabe recurso ordinário para cima. Cabe aqui recurso ordinário constitucional para o STJ. Então, isso aqui, gente, é bem legal também. É legal para você, né? Nada para vocês também é legal. Eu lembro quando eu tive uma prova que um monte de gente passou, cara. Na verdade, foi a melhor turma que eu tive, eu acho. É a motivação, acho que é tudo envolvido, né? Com a parceria. É, eu falo que eu tive uma melhor turma, né? Mas assim, porque foi a do meu Vadimeco, né? Então aí a galera, todo mundo comprou Vadimeco, foi bom legal na época. De 25 passou 22 alunos. Foi muito legal, né? Aí, gente, é o seguinte. Rafael, e a gente vai passar? A gente vamos. Se Deus quiser. Ó, eu quero ter 100% de aprovação em trabalhista e em penal também. Aí, então, isso aqui já foi. Agora, olha só. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Enfim, questão prejudicial, às vezes, né, com relação eu esqueci a expressão correta, mas com relação à qualidade, a qualidade da pessoa, não é a qualidade da pessoa, porque a pessoa não tem qualidade, mas com relação à capacidade da pessoa, é uma questão prejudicial que suspende o processo, obrigatoriamente suspende o processo. Então, se for determinada a suspensão do processo, em virtude dessa questão que está prejudicando a análise da existência do crime, cabe reze. Tá? O que é uma questão prejudicial, pessoal? É aquela coisa que está prejudicando o juiz julgar a absolvição ou a condenação. E aí, baseado nisso, o que eu digo? Quando ele ordena a suspensão do processo, na tua prova pode estar escrito isso aqui, que aconteceu de o juiz esperar julgar no juízo cível algo para voltar a julgar o processo. Então, quando ele ordena a suspensão, cabe reze. Também, é, quando decide sobre a unificação de penas, aqui, gente, você tem pena, cabe agravo à execução. Deve ter o artigo 197 aí de baixo. O que é a unificação de penas? 3 crimes continuados. Desculpa, um caso de crime continuado não foi interpretado como tal. E aí rolaram 3 processos em 3 comarcas diferentes. O cara pega 7 anos em uma, 8 na outra e 5 na outra. Na execução, ele cumpre as penas num presídio só. E aí o juiz da execução, ele olha para aquilo e fala, nossa, isso era um caso de crime continuado. Então ele unifica as penas. E ao invés de O artigo que você somá-las, falou que tem que ter aqui embaixo, ah? deve ter o 197 aí, da 7.210. Tem. Depois eu vou voltar e falar todos os. Eles colocam 197 da LEP. É. A Eles LEP é não colocam 7.210. 7.210, entendeu? Então a gente não sabe qual que é o artigo da LEP. Aí eu Ah, tá. anotei. Entendi, me perdoa. A LEP é a Não, 7.210. não. Eles que colocou errado. Tem que colocar o número da lei. É, também acho. Na hora da prova, às vezes fala, a LEP é uma coisa normal. Ela é normal para quem? Normal pra quem? Ah, puta que pariu. Então, gente, ó, é, reiterando, o caso da unificação de penas, é o que eu comentei, né? Às vezes é uma situação em que deveria ter sido todos os crimes julgados num único processo, deveria ser um caso de crime continuado, e não foi interpretado como tal, né? O réu, ele foi em vários processos
ele achou que fosse, ou, na verdade, ele foi em várias audiências pensando que fosse o mesmo processo, ele não sabia que eram 3 processos diferentes. O promotor não percebeu, o juiz não percebeu, ninguém percebeu. É possível isso? É possível que isso aconteça. Rolou 3 processos. O cara pegou uma carreta e furtou um carro de luxo em Votuporanga, um carro de luxo em Fernandópolis e um carro de luxo em Santa Fé. 3 furtos nas mesmas condições, nos mesmos modos de execução, isso seria crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Acontece que ninguém percebeu. Só que na execução, você vai pedir a unificação de penas. E aí o juiz, ele decide a respeito. Decidir a respeito, né, é conceder ou negar. Cabe agravo e execução. Só que também está escrito isso aqui no artigo 66, pessoal, da LEP, né? Agora eu falando LEP agora. 66 da Lei 7.210. Lá tem também isso, comentando sobre a unificação de penas. Que decidir sobre o erro do Rogério. Não é o erro do Rogério, né, Rogério? Na verdade, eu já perguntei, induzindo mesmo, né? Vai decidir sobre o incidente de sanidade mental. E aí você leu o incidente e já concluiu, né, automaticamente aquilo que, assim, 90% dos alunos até hoje erram quando eu pedi isso aqui. Era natural. E é legal, porque você fala, tem sim. Aí você, pera. Na hora da prova, o que acontece? Ninguém vai pera. A galera vai e mete o 581 aí, inciso 13, e roda. Não é 593, inciso 2, quando for, né, a sanidade mental. Então, gente, aqui, incidente de falsidade, documento, por exemplo, tá? Documento falso, imagens falsas, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, dá para fazer muita coisa. O juiz está fudido hoje em dia para julgar. Que decretar medida de segurança. Gente, medida de segurança é aquilo que o Roger falou, né? É a absolvição imprópria. Né? Medida de segurança, o cara vai ficar internado num hospital, tá? Aconteceu de uma pessoa da cidade que eu moro ficar aqui, né? E ele pediu, ele conseguiu isso, mas aí ele se arrependeu, que era muito pior lá do que no presídio. Porque ele estava mentindo, né? Ele não tinha problema mental, mas ele conseguiu ganhar como problema mental. E aí ele realmente, né? Enfim, ele viu que era muito pior ficar lá do que ficar dentro do presídio mesmo em si. Que decretar medida de segurança depois de transitar julgada a sentença, né? Que impuser medida de segurança, então também é pena, né? Isso aqui também cabe a grave execução. Que mantiver ou substituir medida de segurança também. Revogar a medida de segurança também. Tudo isso aqui cabe a grave execução. Deixar de revogar a grave execução também. Né? E aqui que converter a multa em detenção simples não pode mais. E agora aquele que eu comentei, né? Que recusar a homologação à proposta do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é uma coisa que acontece, de acordo com o artigo 28A, em que o promotor ele oferece para o réu, se o réu confessar circunstância, não é réu ainda, né, indiciado, porque não teve processo ainda, ele, ele oferece um acordo, fala, se você confessar, eu não vou tocar para frente o processo. Ele concorda, só que o juiz não homologa. Se o juiz não homologa, cabe reze. Lembrando que aqui de baixo, se não tiver, você coloca 76 da 9.099. Por quê? Porque tem transação penal. Quando o juiz não homologa a transação penal, quando ele decide sobre ela, né, cabe apelação no GCRIM. Cabe apelação no GCRIM. Certo? Ladies and gentlemen. Rafinha, eu concordo, cara. Tudo tranquilo, então. Olha só como é que esse artigo, este artigo era perfeito. Isso aqui, gente, serve para questões, tá? Porque o que cai na prova é essa bosta aqui, do 581, inciso 4, como peça. E cai mesmo, né? Já caiu várias vezes. Isso E esse aqui. aí é o que mais cai reza, é o que não tem como ser outra coisa, não é? Não tem como ser outra coisa. E é o único que cai em peça, né? É o único que cai em peça. Assim, eu gosto de apostar em coisas diferentes, né? Porque o basicão é toda vez igual. Apelação, memoriais, reze, tudo é a mesma coisa. Agora, uma apelação na segunda fase de júri nunca caiu. Né? Uma apelação na segunda fase de júri nunca caiu. E aí? Então é uma coisa assim, pô, é uma coisa que é perigosa, né? Agora, na primeira fase do júri, pessoal, isso aqui toda vez é igual. Olha só, o que que eu alego nessa porcaria aqui? O que que eu alego? Toda vez é a mesma coisa. Toda vez. Não é difícil. Só que, você fala porque você faz só isso, né? Não, tudo bem, mas você realmente vê que não foi difícil. Porque os recursos, eles são todos iguais. Né? Você tem a folha de interposição e você tem a folha de razões. Né? Na primeira folha você coloca a palavra recebe, processa e encaminha. E na segunda folha você coloca as expressões extremamente importantes. Se você não colocar isso aqui, você não ganha 0,4.
conhece, dá provimento com a consequente reforma. Isso aqui é muito importante. Já vou reiterar, tá? Mas eu só, primeiro eu quero dizer outra coisa. Então, isso aqui é sempre igual. E aí, o que que é igual? Vai ter problema do 564, inciso 3, a linha E, de citação? Vai ter problema. Vai ter problema do 564, inciso 4, porque, de alguma forma, o réu não foi a ele permitido conversar com o advogado antes da audiência? Vai. 564, inciso 4. Lembra que isso aqui combina com qual? Qual que é o Coringa também? Combinado com artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é normal. Isso aqui é normal. Normal. Tá? Normal. Mamãe trocou açúcar por sal. Então, isso aqui sempre tem. O que que tem, gente? Também, né, uma vez, uma conhecida passou, graças a Deus, mas ela não colocou, gente, o basicão, né? 107, prescrição, inciso 4. Cheio de data, e inventa a bosta de uma prescrição lá. Você coloca o tópico da prescrição, você já vai pontuar, o cara nem vai ler. Você acertou isso aqui, já era, nem vai ler. Aí, o que acontece? Agora, quando eu trato da teoria do crime, eu também trato normalmente da teoria do Não. crime, mas, obviamente, o foco da teoria do crime, ele acaba sendo o quê? Uma tal, né, de desclassificação. Acaba sendo uma desclassificação. Então, existe a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade, acaba sendo uma desclassificação. Aqui também é um problema, porque os caras são muito bons de enunciado, e aqui o artigo agora é o 415 da absolvição que você busca, né? É o 415. Quando eu digo que eles são muito bons de enunciado, é porque, puta que pariu, teve uma turma minha que tava muito boa também, gente. E só que os caras são muito bons mesmo no enunciado. Os caras colocaram o quê? Eles colocaram um caso em que aparentava, é que assim, aparentava ser homicídio culposo, né? Mas, é, mas não era lesão corporal seguida de morte. O que acontece? Eu estou dizendo que o erro dos meus alunos aconteceu porque a gente que preza pelo excesso de coisas certas. E eu sempre falo, gente, quando você for desclassificar, desclassifica para aquilo que é melhor para o réu. Então, de homicídio qualificado, você desclassifica para homicídio simples. De homicídio doloso, doloso, pessoal, pode ser o qualificado ou simples, tá? Você desclassifica, a melhor coisa é para homicídio culposo. De homicídio doloso, seja qualificado ou simples, você desclassifica para lesão corporal seguida de morte. Gente, me dá licença aqui rapidinho. 30 segundos eu volto. Agora realmente é rapidinho, eu volto. Gente, continuando aqui, eu estava dizendo que teve uma turma, todo mundo super preparado também, né? Eu acho que melhor que essa turma preparada foi uma turma trabalhista que caiu o mandado de segurança, aquela eu quase chorei. Trabalhista estava todo mundo muito bem também, voando, um monte de alunos voando. Acho que tinha 18 alunos naquela lá, caiu o mandado de segurança, a aprovação foi baixíssima, infelizmente. E aqui, pessoal, aqui também os alunos estavam muito bem, que eles aprenderam, né? A gente treinou bastante as desclassificações. É coisa que ainda aqui a gente não fez. Eu falo sempre para ficar esperto. Eu digo, pessoal, se tiver lá lesão corporal, né? Esquece aqui esse lado esquerdo. Se tiver lá lesão corporal grave, agora que a gente vê os crimes em espécie, eu vou explicar. E só que não tem laudo, lesão grave, sem laudo, o que que é? Lesão leve. Desclassificação. Lesão leve. Lesão leve. Primeira absolvição por falta de provas. Só que Ô, caso não Rafa, tenha e o absolvição, estupro? A pode gente falar. desclassifica por quê? Como? O estupro. Ó, tem vários crimes que acontece um constrangimento ilegal. Se eu chego em você, você tá andando de bicicleta, eu falo, te dou uns 3 tapas na cara, falo, dá aqui que eu vou andar com a bicicleta. Eu cato e empino tua bicicleta pra lá e pra cá, derrapo com a tua bicicleta, devolvo tua bicicleta. Eu queria furtar? Não. Queria roubar? Não. Queria usar a bicicleta. Mas você fez alguma coisa que você gostou, você odiou? Odiou. O tapa na cara não é uma lesão, é um constrangimento, às vezes, né? Vai, o tapa na cara, tudo bem, uma lesão corporal, vai. Eu não queria falar tapa, mas
eu falo assim, eu te ameaço com uma arma, tá? Falo, dá essa bicicleta aqui que eu vou empinar. Então é um constrangimento, assim como acontece o constrangimento, ele faz parte de vários tipos penais. Faz parte do roubo, da lesão corporal, do homicídio e do estupro. Então, às vezes, se não ocorreu o estupro, mas aconteceu o quê? O constrangimento ilegal, né? Deixa eu mostrar para você, na lei em si. Quando nós estivermos tratando de crimes de espécie, fica legal a aula, né? Aqui agora eu vou. Cadê? É Agora porque não, né? teve uma pecinha que você passou, que eu tentei desclassificar o estupro. Acho que você não corrigiu ela ainda. É a do Lauro. É, Eu expliquei, mas não corrigi de novo essa porcaria na minha frente aqui pra me atrapalhar, gente. Puta que pariu. Eu tô ficando irritado. Rogério, você tá rindo porque você é um desgraçado, né? Porque você perguntou se eu uso e aí o bagulho começou a me atrapalhar aqui. Não era para usar. Ó, o constrangimento, né? Olha só, constrangimento. Constrangimento. Tem aqui o próprio crime, né? Você tem isso num crime que aqui está perto, né, da ameaça. Ó, o crime de perseguição, aqui você tem, ó, constrangimento, né? Tem um crime. Você tem aqui extorsão, constrangimento. Você tem atentado contra a liberdade, constrangimento. Você tem aqui também, mais uma vez, constrangimento. Constrangimento. Estupro, constrangimento, certo? É, E aqui o constrangimento ilegal. Então, assédio sexual, constrangimento. Então, o constrangimento, ele acontece em vários casos, certo? Acontece que ele se aplica subsidiariamente. Existe um princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Você só aplica tal crime se não for possível aplicar outros crimes. Tá? Exemplo, o crime de disparo de arma de fogo em vias públicas. Se você chega lá na rua mais movimentada da sua cidade e mete bala para cima, você está disparando em vias públicas. Agora, se você cata sua arma, vai lá e mata alguém, né, você vai responder somente pelo crime de homicídio, Rafael, porque existe a consunção, né, o princípio da consunção, né, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Não, não teve crime meio aqui. Você não teve intenção de disparar em vias públicas. Você teve intenção de matar alguém. O seu dólar era matar alguém. Então, o princípio da subsidiariedade acontece com constrangimento legal, acontece com outros crimes que você só aplica se acontecer é, a impossibilidade de ser julgado por outro crime. Então, Rafael, o estupro eu vou desclassificar para quê? Eu vou desclassificar de qualificado para simples porque não tem idade. E de absolvição porque não houve constrangimento. A elementar do constrangimento não aconteceu. Agora, se ainda assim o juiz não entender, talvez a pessoa responda só por constrangimento legal. Só que acontece, isso nem precisaria ter entrado nesse mérito, porque é estranho, né? Principalmente porque essa aula vai ficar gravada. Então eu não quero falar sobre isso. Então eu vou parar aqui, vou explicar, e aí depois eu volto. Que esse YouTube aqui, né, hoje em dia tá difícil a coisa, né, pra você falar o que você quiser. Continuando aqui, eu não lembro exatamente qual que foi a pergunta, tá? Mas eu acho que era alguma coisa sobre a desclassificação mesmo, né? isso, desclassificação do estupro. Foi isso mesmo. Desclassificação do estupro. E aí eu acabei cortando aqui o vídeo por conta das expressões, né? Mas só para que fique claro, o que eu estava tentando mostrar é que o constrangimento do crime de estupro, ele pode acontecer, na verdade, ele só pode acontecer por esses casinhos aqui, ó, mediante violência ou grave ameaça. Porque se você constranger alguém e não for dessa forma, não é estupro. Pode se enquadrar em outro tipo penal. Às vezes até o constrangimento é legal. Tá? Existe diferença, Rafael, entre grave ameaça e ameaça? Sim. Tanto é que o crime de resistência, o crime de resistência, ele tem isso. Ó, no caso do crime de resistência, existe isso, a diferença. Ó, aqui está aqui, ó, mediante violência ou ameaça. É o crime de resistência. Tá? Por exemplo, uma desclassificação, uma absolvição. Olha a tese, né? Imagina que o fiscal ele chegou na sua propriedade e ele vai interditar a sua empresa. E o que, que você faz? Você se opõe a essa execução de ato legal. Mas de que forma? Você deita no chão e não deixa o carro entrar. Me fala, deitar no chão, você está ameaçando o cara? Não. Você está usando de violência? Não. Então é atipicidade da conduta. Você não responde pelo crime de resistência. Eu só estou mostrando isso porque ela perguntou, Rafa, eu poderia desclassificar o estupro para constrangimento legal? Ou algum outro ato? Sim, tem vários casinhos, pessoal, que a gente pode buscar a desclassificação. Mas o foco era a palavra constrangimento, tá? E se você constranger alguém, se não for dessa forma, não é estupro.
pode ser outro crime. Tá, você tem o crime aqui, eu não vou lembrar. Ah, esse aqui mesmo. Mediante fraude, não, aqui, ó, importunação sexual. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a terceiro. Nota que aqui não tem uma violência ou uma grave ameaça. Tá? Aí qual que é o caso aqui? Ó, sem a sua anuência. Isso aqui não tem grave ameaça nem violência. Então, eu posso usar uma outra coisa que não seja exatamente essas elementares. Isso eu estou dizendo porque sempre a gente tem que prestar atenção nas palavras que estão escritas no enunciado para verificar o que o cara praticou. Salvo melhor juiz, isso aqui tinha algo parecido lá na lei, né, no decreto-lei 3688, que, por exemplo, eu dava o seguinte comentário. O estupro, ele é estupro. Independente do que você faça. Se você beijar à força, é estupro. Carnaval, pessoas já foram denunciadas por estupro. Se você aperta as partes da pessoa, e se você passa a mão na bunda, é estupro? Então, aí já não é estupro. E aí enquadrava num outro tipo penal, que na verdade era o decreto-lei 3688. Hoje eu acho que acabou que veio para cá. Você pratica contra alguém sem sonência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. As pessoas se masturbavam dentro do banheiro do ônibus, né? E aí, a hora que ela estava para ejacular, ela corria e ia em direção à vítima. Não é estupro e também ficava muito baixa a pena. Aí eles pegaram e criaram esse crime aqui. Praticaram contra alguém sem a sonência, ato libidinoso. Aqui, esse ato libidinoso não é a conjunção carnal do 213, tá? Mas o foco aqui era o caso do Reze. Pessoal, mas a conversa sobre desclassificação é importante por causa disso. E nessa brincadeira, eu sempre vou procurar desclassificar para aquilo que seja melhor para o réu. Então, o que é melhor? Desclassificar para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte? Homicídio culposo. Se você olhar a pena, é melhor homicídio culposo. No exemplo, né, da prova, estava escrito lá que o réu ele deu um murro na vítima e empurrou a vítima. Aí a vítima tropeça, cai, bate a cabeça no chão e morre. E aí? Então, estava mais ou menos em contextos fáticos diferentes. Imagina, eu dou 2 murros no Asdrubal, ele vem para cima de mim de novo, eu empurro o cara, ele escorrega e bate a cabeça no chão e morre. Meio que é estranho você falar em lesão corporal seguida de morte. O gabarito deu lesão corporal seguida de morte. E aí os meus alunos, a maioria colocou homicídio culposo. E aí a maioria colocou homicídio culposo, não ganhou essa tese. E aí, por coincidência, tem um dispositivo lá de diminuição de pena que não fala que se fala que não se aplica. E aí o aluno errou bastante, perderam 0,8 nisso aí. Ainda assim, dava para pontuar 4,2, mas essa minha instrução de optar pela melhor coisa para o réu, ela não parava aqui. Mas o aluno, ele lembra só desse pedaço que eu falo. O que eu disse? O que eu digo? Você desclassifica de uma coisa para outra. Mas caso o juiz não entenda, você pelo menos desclassifica para outra coisa. Então você Então pede faz os dois. desclassificação. Oi? Então pede os dois. Pede para homicídio culposo Exa e pede para lesão corporal seguida de morte. Perfeito. Se não for possível a desclassificação por homicídio culposo, que ao menos acolha, né, a lesão corporal seguida de morte. Mas assim, eu achei, na época, eu não lembro qual prova que foi, mas depois a gente vai ler esse enunciado. Eu realmente, hoje, sabendo a resposta, para mim tá meio claro que é lesão corporal seguida de morte, mas na época, de verdade, parecia muito homicídio culposo. Porque tá em contexto fático um pouco diferente. Eu te dou 2 murros, você vai para lá, depois você volta, eu te empurro, você cai e morre. Pô, para mim é homicídio culposo. Mas no enunciado tá confuso. Aí hoje, quando eu vi que era lesão corporal seguida de morte, aí eu consigo deduzir, né, que é lesão corporal seguida de morte. É igual a teoria do cisne negro, né? A prova do cisne negro. É o juiz que conheceu a prova ilícita, ele não pode julgar o processo em si, que é o juiz das garantias, ainda não é aplicado hoje no processo penal, ainda não, mas pode ser aplicado um dia. Ou seja, depois que você sabe a resposta, é fácil você fundamentar, né? Mas enquanto você não sabe, é difícil fundamentar. Seja como for, eu rodei, e não falei tantos casos de desclassificação de homicídio para outras coisas. Mas, olha só, sobre a situação em si, o que você encontra na prova? Você acaba encontrando os fundamentos serão esses aqui, ó. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível, que é a tentativa inidônea,
O que mais? Nexo de causalidade, porque o nexo causal da concausa relativamente independente, superveniente, eles vão cobrar essas coisas aqui. Isso se for difícil a prova, tá? Isso aqui, isso aqui. E o crime possível costuma ser fácil, né? Nexo causal. O que acontece aqui no nexo causal? Aquela brincadeira que eu explico na teoria do crime, né? Se eu tenho dolo de matar, só que você morre depois na ambulância, eu respondo por tentativa de homicídio. Porque é uma concausa relativamente dependente superveniente, mas é uma causa que por si só ocasionou o resultado. É uma coisa anormal. Agora, se eu tenho dolo de lesão corporal e você morre na ambulância, aí eles pensam que você vai cair e vai falar tentativa. Não é tentativa de homicídio. Por quê? Porque o dolo era de lesão corporal. Então eu vou responder por lesão corporal. Então houve a tentativa, o promotor de justiça, pela logística do nexo de causalidade nas concausas relativamente dependentes e supervenientes, denunciou o réu por tentativa de homicídio, porque é o que acontece quando a causa da morte foi exclusivamente por si só causadora do resultado. Uma coisa que aconteceu depois dos disparos. Você fala, nossa, tudo que o Rafael explicou, né? Verdade. Aí você entra em toda essa complexidade e esquece que o dolo dele é lesão corporal. Então aqui eu vou pedir o quê? A desclassificação. Para começar, né, pessoal? Vai ser absolvição. Alguma dessas coisas aconteceu porque você estava em legítima defesa. Você estava em legítima defesa. Imagina, eu vou para cima de você e você dá 2 tiros para cima. Eu não vou mais para cima de você. Você me dá 3 tiros. Você tem só 3. Você só tem 6 tiros na arma. Você me dá 6 tiros. Pá, 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 pá. Foi 5 só, né? Pá, 6. 6 tiros. E aí eu estou ali no chão, sangrando, tô quase morrendo. Você esgotou os meios executórios, isso aqui é importante ter do crime, né? Você esgotou os meios executórios. Então, não é decência voluntária, você ainda tem mais coisas para fazer. Então, você esgotou os meios executórios e aí você me leva e salva a minha vida. Se você salvar a minha vida, você não vai responder. Na verdade, eu inverti a ordem aqui, sei lá. Se você salvar a minha vida, você não vai responder por tentativa de homicídio. Você vai responder por lesão corporal. Então, pede legítima defesa, né, primeiramente, que é a absolvição. Depois pede, né, ser responsabilizado somente pelos atos praticados, que é o arrependimento eficaz do artigo 15 do Código Penal. Arrependimento eficaz. Isso é o que você vai pedir. Então, a primeira coisa, absolvição pela excludente da ilicitude. 415. Se não for possível, pelo menos a desclassificação. Tá? É o que vai acontecer, pessoal. Então, esses casos são os casos principais aqui de recurso em sentido estrito na hora da tese. E também você alega no RESE, eu acho que isso não caiu até hoje, um privilégio, né? Eu acho que caiu uma vez, agora não sei. O privilégio é a diminuição de pena. Então, você matou o cara que na vizinhança está dando problema para todas as crianças. Você matou o cara. O juiz ele pode te dar o benefício do privilégio. Na terceira fase da dosimetria, ele pode reduzir a pena. Só que no RESE, você não vai falar de dosimetria da pena, mas você alega o privilégio. Então, o que acontece? Por que eu falo que o que vocês já aprenderam o que é mais difícil, que é a alegação final? Porque todo o resto é menor do que a alegação final. Tá? O RESE, você vai falar do 564, você vai falar do 107, da teoria do crime. Isso é o que você vai falar. Tem que ficar esperto com desclassificação, sempre tem desclassificação. Na teoria do crime, o que é mais importante aqui é o tal do iter criminis. O iter criminis é a cogitação, a preparação. Na execução, você tem a tentativa idônea ou a inidônea, que é o tal do crime impossível. E você tem aqui embaixo, né, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Costuma ficar as teses aqui. Né? Costuma ficar aqui. E eu também trato de uma coisa, só que na teoria da pena, eu não vou cuidar de nada, só do privilégio. Só do privilégio. É só isso aqui que eu vou tratar. Então, eu não vou falar, né, disso aqui, só do privilégio. Só do privilégio. Então, nota que o RESE, ele é menor.
Pessoal, o Reze sempre tem as mesmas teses, e eu sei que aparentemente é fácil, mas eu sei que não é fácil. Por exemplo, esse enunciado que a maioria colocou homicídio culposo, velho. A maioria colocou homicídio culposo. Ó, nós estamos aqui, né? Eu sei que não vai arrancar pedaço. Eu acho que eu encontro em menos de 2 minutos. E aí a gente lê. Não precisa ler inteiro, mas o comecinho. This is love, how a feeling. This is love. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dois carinha. Vamos ver um carinha. Não, esse aqui não. 35, 34. Eu acho que esse aqui, achei. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, Rodrigo foi denunciado pelo crime de homicídio simples, consumado, com a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, perante o júri da comarca de São Paulo. De acordo com o que consta na denúncia, olha só, no dia 26 de dezembro de 2019, em um boate, Rodrigo teria desferido um soco na barriga de João, além de ter lhe dado um empurrão, que fez com que a vítima caísse em cima de uma garrafa de vidro que segurava. É, gente, é só esse pedaço aqui mesmo. Ó. É, teria dado um soco na barriga de João. Então, na minha concepção, foram situações diferentes, né? Ele não volta, né? Você vê que na minha cabeça ele voltava, mas esse pedaço aqui, eu acabei achando que era mais homicídio culposo do que lesão corporal seguida de morte. Se do soco o cara cai, aí ela falaria, né? Além de ter lhe dado um empurrão, eu te dou 2, 3 socos, depois eu te empurro, é, sei lá, tá tudo certo, seja como for, foi para lesão corporal seguida de morte. Eu iria acreditar que o ideal fosse aqui um caso de homicídio culposo. Mas eu sempre explico para os alunos, eu nunca falo, gente, para numa tese só. E a coisa mais normal do mundo é cair nas provas a desclassificação de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte. Então, por lógica de sempre cobrar isso, a resposta seria essa. Mas aí o aluno já pegou e já tratou de suspensão do processo, né? Já virou um regaço. Eu não perguntei. Vocês interpretam o que disso aqui? Não é para concordar comigo, não. O que vocês acham? Lesão corporal, Entendi. seguida de morte, né? Eu ia desclassificar para culposo. Eu ia para lesão corporal também. Entendi. Importante vocês participarem, porque agora eu quero dizer o seguinte. E na hora da prova, o que você faz? Pede os dois. Os dois. É. Mas é claro, pessoal, que o ideal, dificilmente eles jogam ali um homicídio culposo, tá? Aquilo que eu disse também, né? Por que você vai para lesão corporal seguida de morte, o Rogério? Só para saber. Ah, é porque quando você dá um soco numa pessoa, ou dá um empurrão, você não tem intenção de matar ela. Hum, não, eu sei. Não, que não é doloso, não tá tranquilo, sedimentado aqui entre nós. Mas por que que você acha que não é homicídio culposo aqui? Porque Porque um teve o dolo soco de na lesão barriga corporal. não mata? Oi? Um soco na barriga e um empurrão não mata ninguém? Não mata, mas agora, tipo, pensando bem, A intenção aí não era lesionar, Rafa? então, exato, perfeito. Se Ele tem dolo de tinha lesão, o ânimos dele era de agredir. Eu acho que no homicídio culposo, você não tem nenhum tipo de dolo. Nesse caso aí, ele tinha o dolo de agredir. perfeito. E o dolo dele progrediu para a culpa do crime, do homicídio. É dolo no início e culpa no final. Como eles falam na faculdade, dolo. Antecedente, É, culpa no consequente.
Exatamente O isso que impresso é eu doloso. penso. Perfeito. Exato. Sim, então chegou a existir um dolo de lesão corporal, então ele tem que ser responsabilizado por isso. Exato. É o que eu penso. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Mas olha só, é, eu dei esse enfoque todo, gente. Por quê? Porque na hora da prova eles vão criar exemplos novos. E o que eu preciso fazer é estar preparado, tá? Para aquilo que sempre é cobrado nas provas. O que que é? É a porcaria da expressão que o cara não fez o que está escrito. Isso aqui a gente falou bastante no comecinho do curso, mas é o que sempre acontece. As primeiras expressões é o que, desculpa, as primeiras impressões que nós temos, né, é o foco na palavra em si. O cara tem que ter feito o que está escrito. Sempre isso, sempre isso. Ou ele tem que ter feito, ou ele fez, mas sem dolo, que é consciência e vontade. Isso se não tiver em, em peça, tá nas questões. Não estou falando que toda prova tem o tal do erro do tipo, né, mas que isso se resume à interpretação do penal é realmente verdadeiro. Tá bom, acabou que ficou bem maior. Eu queria só tratar do 581 da leitura, mas foi bom. Falamos bastante Foi ótimo. coisa. Tá bom. Vai falar alguma coisa, Roger? Falar para você começar amanhã umas 10 horas. Falar, velho. Tô mudando e, e é bom mudar, hein? Pensa numa coisa. Se você quiser ir pro céu, me ajuda. Nossa. Sempre que você tiver que. Sempre que você se tiver muito pecado na vida, pessoal, ajuda umas duas, três pessoas a mudar. Deus te coloca no céu. Facinho. Puta que Mudar é pariu. triste, velho. É. Bom, gente, tchau. Beijo do Mago. Tamo junto. Bom descanso, até amanhã.